Olá pessoal, estamos em mais uma Conexão Querigma, conectando na palavra. Eu quero refletir neste momento em uma carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, os versículos 8 até o verso 20. E a palavra do Senhor nos diz assim: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque os que fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é muito gostoso você ouvir isso, essas instruções na palavra do Senhor. Isso muda a nossa maneira de ver, de pensar, de agir. Afinal de contas, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes, ela corta em ambos os lados, ela penetra no nosso íntimo, ela nos ajuda a caminhar em uma vida plena, integral, uma vida de íntima comunhão com o Senhor, mudando a nossa história de vida. E é muito gostoso quando nós paramos para pensar em tudo o que a palavra de Deus nos instrui. O apóstolo Paulo, aqui ele escreve sobre os cristãos. Ele dá uma explicação muito clara, falando que os cristãos são luz, são refletores de luz. É interessante, né? Quando nós falamos de refletores de luz, nós podemos lembrar do vagalume, né? Um pequeno inseto e ele emite uma luminosidade fantástica, é muito bonito, né? Nós temos uma informação, uns estudos, que lá nos Estados Unidos existe um cânion e, principalmente no verão, muitos turistas vão para lá, simplesmente para ver o espetáculo dos vagalumes. Então, quando as larvas do mosquito elas eclodem, se transformam em vagalumes. Quando chega à noite, é uma coisa esplendorosa. É muito bonito, segundo as informações que temos. E quem conhece vagalumes sabe disso, né? Quando os vagalumes começam a emitir, né, a sua luminosidade, aquela cor azul brilhante, é uma coisa muito bonita. E milhares deles juntos criam uma luz que é de tirar o fôlego. Então a gente percebe como é bonito tudo que Deus faz, o que Deus criou, tá certo? Como é a perfeição de Deus. Portanto, quando o apóstolo Paulo ele escreve esta carta aos Efésios, ele então mostra, ele explica que todos nós estamos mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Lá no verso de número 8, ele começa dizendo assim: Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz.
que coisa gostosa. Mas às vezes nós nos perguntamos como a minha pequena luz, ela pode fazer a diferença. O apóstolo Paulo diz que isso não é um ato solitário. Ele nos chama de filhos da luz, como está aqui no versículo de número 8, e explica que participamos da herança que pertence ao seu povo santo, àqueles que vivem de fato na luz. Como nós podemos interpretar isso de uma maneira mais clara, mais objetiva? Ele escreve também aos Colossenses, lá no capítulo 1, no versículo de número 12, na carta que ele escreve aos Colossenses. Ele diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha que coisa interessante, queridos. É importante pensar nisso. Ser luz no mundo é um esforço coletivo, obra do corpo de Cristo, obra da igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele reforça isso com a nossa imagem, sendo luzes, adorando e cantando juntos salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração. Veja o verso 19 de Efésios 5. Ele diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, quando nós tiramos tempo para isso, né, para salmodiar ao Senhor, para entoar, para louvar de coração ao Senhor, cantando hinos ao Senhor, é muito gostoso, é muito importante. Você recebe da parte de Deus um refrigério, você recebe da parte do Senhor uma conquista tão grande para a sua vida, que a sua alma fique em paz. Você fica em paz consigo mesmo e é muito gostoso, muito importante. Você precisa aprender a experimentar mais e mais de Deus, aprender a viver essa vida de salmodiar e entoar hinos de louvores ao nosso Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Quando nós ficamos desanimados, pensando que o nosso testemunho de vida é apenas um pontinho numa cultura cuja meia-noite ela se torna totalmente escura, ainda podemos crer na verdade bíblica. A palavra do Senhor, ela não muda, ela é imutável. E o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós não estamos sozinhos, queridos, não estamos. Juntos, conforme Deus nos guia, fazemos a diferença. Nós iremos brilhar como uma luz que resplandece, uma multidão de iluminadores que pode atrair muito interesse. Você é um chamado de Deus, você é um escolhido de Deus. Pense nisso. Deus o chama para uma vida nova, para uma vida diferente, para uma vida transformada. Pense no chamado de Deus. Você não está neste mundo por um acaso. Deus te chamou para brilhar, brilhar como luz. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, você vai fazer a diferença. Tá? Pense com você mesmo. Eu posso encorajar alguém e levá-lo também à luz do Senhor Jesus e refletir esta luz hoje de Cristo na sua vida e na vida dele, e que ele possa também levar outras pessoas para refletir essa luz de Cristo. Tudo que Deus quer é que você tenha uma vida de paz, uma vida de alegria,
e que você brilhe como luz. Você é chamado para brilhar. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Pai, de infinita misericórdia, querido Deus, ajuda-nos a brilhar a tua luz com os outros que creem em Jesus. Dá-nos, ó Pai, ousadia na pregação do Evangelho e ensina-nos, ó Deus, a orar conforme tu queres. Pai, fala o nosso coração. Acampa, meu Deus, com os teus anjos e que o Espírito Santo nos ilumine e nos console nesta nossa caminhada e continue nos fazendo lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Conecte-se conosco, né? Conexão Querigma, conectando na palavra. Deus os abençoe em Cristo Jesus.